Muito bom dia a todos. O meu nome é Cláudia Ramos, eu sou docente da Universidade de Fernando Pessoa, tenho o privilégio de moderar esta sessão hoje, esta sessão número 5 de temas livres dentro deste segundo congresso. Temos uma distinta mesa teria previstas 4 participações, verificamos entretanto que só está presente o Wesley Guerra, o Alexandre Violante, a Judite Freitas. Permitam-me um tratamento assim um pouquinho mais informal, e o nosso terceiro palestrante teve um problema de última hora e não vai poder estar. O que nos dará também aqui um pouquinho mais de margem em termos de tempo, mas não muita, convenhamos. Lembrava o professor João Casqueira há pouco que teremos aqui também que manter uma certa equidade com todas as outras apresentações dos outros painéis. Se concordam, começaríamos então. Eu iria apresentar o nosso primeiro palestrante, Wesley Sá Teles Guerra, que nos traz uma comunicação intitulada Brasil-Galícia, Ponto Atlântico. O nosso palestrante é membro associado do IGADI, é coordenador do OGALUS, Observatório Galego da Lusofonia, é candidato a doutoramento em Sociologia e Mudanças da Sociedade Contemporânea, mestre em Políticas Sociais e Migrações pela Universidade da Corunha, mestre em Gestão e Planeamento de Cidades Inteligentes pela Universidade Carlo Mani, especialista pós-graduado em Relações Internacionais e Ciências Políticas pela FEPSP, autor do livro Cadernos de Paradiplomacia e fundador do think tank CERAS, Centro de Estudos das Relações Internacionais do Brasil, professor também de Paradiplomacia na Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais. Estamos, obviamente, todos muito expectantes e eu passaria então a palavra ao nosso caro Wesley Sá Teles Guerra. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos os participantes e aos meus colegas palestrantes. É sempre um prazer, né, participar desse tipo de atividade. E o que eu sempre falo, né, meu intuito é que isso aumente e cada vez chegue a mais países, né, e a gente vai aí ajudando a compor a lusofonia, essa nova esfera da lusofonia. E dentro do que é a lusofonia, eu vou falar justamente da relação que nós temos, né, entre Brasil e Galícia, dentro desse contexto da lusofonia. Eu vou só partilhar minha tela. Deixa eu descer aqui. Perfeito, já estão todos vendo, verdade? Sim, está muito bem. Perfeito, então. Então, bom, eu vou falar sobre a Ponte Atlântica, né, sobre essa relação entre Brasil e Galícia, lembrando que é uma relação que se dá em diferentes níveis, né, cabe lembrar que Galícia é uma comunidade autônoma da Espanha, então, logicamente, a sua relação bilateral com o Brasil, ela vai se dar em diferentes níveis, e quando se trata-se de um nível estatal, quem leva, né, a tutela, a batuta é a Espanha, né, neste caso. Então, deixa eu só ver se eu... Espera aí que a minha... Agora está indo. Bom, minha apresentação, a Cláudia já fez perfeito, então passo por isso aí. Vamos começar, né, já que eu tenho um pouco tempo. Vamos falar então um pouquinho, né, sobre o que pinta a Galícia, né, nessa relação com o Brasil. Embora para os nossos colegas portugueses, né, até mesmo aqui para o pessoal de Galícia, essa relação seja bastante óbvia, né, de fato a Galícia é uma grande desconhecida ainda do grande público brasileiro. Talvez se deva porque esse papel histórico que teve Galícia nessa formação do galego-português, ou, né, galego por um lado e português pelo outro, né, ela acabou sendo negligenciada ao longo da história. Mas, de fato, Galícia ela faz parte, as relações dela com a lusofonia, elas remontam à própria formação territorial, tanto de Portugal quanto da o que seria atualmente a região de Galícia, e começou no século V. Então já faz bastante tempo, porém, né, elas continuaram ao longo do tempo, apesar dessas cisões contínuas, uniões, que também houve a União Ibérica, né, entre Espanha e Portugal. Atualmente ela se reflete, né, na Euro-região, que é reconhecida pela própria União Europeia, que integra o norte de Portugal e a região de Galícia, e as eurocidades, né, que são, para o pessoal do Brasil poder entender um pouquinho melhor, a eurocidade é uma denominação que se deu a partir da União Europeia, na qual 2 ajuntamentos, né, ou 2 prefeituras, trabalham em conjunto. Então, nós temos aí a de Tui e Valença, Salvaterra e Monção, e Verim e Chaves, e já existem outras bastante em andamentos. Então, aí é onde se posiciona a Galícia. Mas, e com o Brasil? Onde começou?
Nós podíamos, né, citar todo o histórico da formação do português, etc., mas eu não vou entrar nessa questão, ainda mais porque ela levanta bastante discussões, né? Mas em relação ao que é o Brasil, a relação de Galícia com o Brasil, ela se deu principalmente pelo mar, né? Por isso essa ponte atlântica. Lá por volta do século XIX até metade do século XX, né, a Espanha teve um forte fluxo migratório para as Américas, né? O Brasil era um desses destinos, 41% desse público era galego, né? Os quais muitos chegaram aí a cidades do Rio de Janeiro, Santos e Salvador, que hoje é onde se concentra a maior colônia galega. Né? Então, essa relação, talvez, entre Brasil e Galícia, ela se deu pelo mar e começou de uma forma a se consolidar e se cristalizar através da migração. Atualmente, nós temos aproximadamente 30 mil galegos morando no Brasil e 13 mil brasileiros, né? Está tendo uma reversão do fluxo migratório. Né? Esses 13 mil brasileiros, perdão, eles não contemplam os nacionalizados, são apenas aqueles que são registrados pela embaixada. Tá ok? E essa relação entre Brasil e Galícia, ela somente se fortaleceu quando, uma vez que a Espanha passa pelo processo de redemocratização e estabelece, né, os estatutos, ou recupera, mais bem, os estatutos de autonomia, o qual acaba com essa tensão que existe dentro do território espanhol e permite aí a proximidade entre as autoridades galegas e as autoridades brasileiras, principalmente através da paradiplomacia, ou seja, da relação entre cidades e municípios, e não a nível nacional, uma vez que o Brasil, né, a nível nacional, ele dialoga diretamente com a Espanha. E como está essa situação agora? Né? Onde entra a Galícia aí? Bom, a partir dos anos 90, né, com a visita de Manuel Fraga, na época presidente da Xunta de Galícia, o governo local, começou-se, né, a crescer a relação entre Brasil e Galícia. Essa ponte começou, pouco a pouco, a receber seus primeiros tijolinhos. Hoje em dia, a Galícia ela tem grandes empresas operando no Brasil, né? Eu acho que a Zara aí já todo mundo conhece, também Estrela de Galícia, que entrou, foi uma das últimas a entrar, porém tem obtido grandes resultados, a banca, entre muitas outras. Né? Eu coloquei essas porque talvez sejam as mais visíveis e elas operam em áreas e setores bastante diferentes. Sem embargo, ela ainda tem uma dificuldade, né, de se inserir como marca local. Ou seja, embora existam empresas galegas no Brasil, um histórico de relacionamento com o Brasil, não existe uma marca regional forte o suficiente como para que o brasileiro ele entenda o que é Galícia, o que representou Galícia, onde ela está, né, e o que ela representa para o próprio Brasil. Né? Assim mesmo, em termos de turismo, cultura, etc., salvo o caminho do Santiago, né, existe ainda um grande desconhecimento. E essa ponte atlântica ela trabalha justamente na tentativa de restabelecer essa comunicação. Mas por que ela é importante? O Brasil, né, como nós sabemos, ele continua usando o porto de Rotterdam, é uma coisa que eu não me conformo, como principal rota comercial para a Europa. Eles passam pelo território de Galícia, pelas águas costeiras de Galícia, mas continuam seu trajeto até Rotterdam. Ou então vão através do Mediterrâneo até o porto de Barcelona e Gênova, que são os principais da região. Lógico que está, a Galícia ela acabou sendo ali marginalizada desse processo, né? Embora ela tenha uma grande sinergia que nós vemos que começou com a história, passou pela migração e deu-se continuidade através dos fluxos de investimentos de grandes multinacionais. Mas por que isso acontece? Né? É interessante entender por que isso acontece e quais são as linhas de ações que têm sido tomadas através do governo galego e também dos governos locais do Brasil. Construindo pontes. Eu adoro a palavra construção, eu adoro a palavra ponte. Né? O que aconteceu? Né? O que está acontecendo? Vamos entender um pouquinho essa situação. Bom, esse projeto, o Corredor Atlântico, de uma forma muito simples, é um projeto intermodal, através do qual se integra, usando principalmente a linha ferroviária e a linha de estradas, né, os principais portos e centros de compra e comércio da Península Ibérica. Como nós podemos ver, Galícia foi completamente negligenciada, ignorada do processo, né? E até a gente dá muita risada aqui em Galícia, porque fala que o corredor atlântico, ele misteriosamente não passa pela única parte da Espanha que é banhada pelo Atlântico, né? Na parte norte, no caso. Então, os portos de Vigo, Arousa, que seria na região ali de Santiago, e a parte de La Coruña, e até mesmo no norte, que seria Ferrol, na cidade de um importante polo naval, né? Principalmente no século
passado, eles acabaram sendo, talvez, negligenciados aí. E, logicamente, isso joga em contra do que é a própria necessidade de Galícia, né, e dessa própria vontade de participação dentro da lusofonia, né, isso, e usar-se, né, a Galícia como um hub de comunicação atlântica. Por quê? Qual é a conjuntura atual galega? Galícia ela tem uma grande concentração, né, da população e da indústria e do comércio nas áreas portuárias, salvo talvez ali a exceção de Santiago de Compostela, por ser capital da comunidade autônoma, a grande, ou 80% do PIB galego se concentra na linha do litoral. Né? Por outro lado, Galícia ela sofre um processo, né, de perda de população, além de ter uma das populações mais envelhecidas, não só da Espanha, tá, gente, da Europa. Eu moro numa cidade onde tem, né, a esperança de vida a segunda maior do planeta, que é Ourense, conseguimos ano passado. Né? Então, lógico está, nós vemos aí que a conjuntura galega ela acaba demonstrando de uma forma muito simples essa necessidade que existe, né, de deixar que Galícia esteja marginalizada e integrá-la através do processo. E por que esse processo é importante com o Brasil e com a lusofonia? Como vai essa relação? A Espanha tem uma relação bastante forte com o Brasil, já foi o principal parceiro comercial do Brasil lá em 2010, depois ela vem decaindo, né, os investimentos espanhóis, sem embargo, né, nós temos grandes empresas e grandes conglomerados dentro da Espanha, do Brasil, perdão, que são de origem espanhola, Santander, Telefônica, dos quais aí 40% a 60% de todas as receitas dessas empresas corresponde ao mercado brasileiro. Sem embargo, a relação com Galícia, embora ela teve aquele auge do começo, né, principalmente quando houve uma grande movimentação do Brasil, né, no cenário de paradiplomacia, ela teve, nos últimos anos, né, uma recessão. Essa recessão, lógico, existem fatores como são a mudança de gestão do Brasil e a pandemia que explicam, né, parte desse processo, mas também de processos que já vinham de antes. O que está acontecendo? Por que Galícia foi e depois paralisou-se no tempo suas relações com o Brasil e por que é tão importante a construção disso? Principalmente porque existem grandes sinergias. Tá? Eu estou indo bem pelo lado econômico da coisa, porque eu acho que, falando de economia, você consegue gerar mais consensos do que falar da historiografia de Galícia, do idioma, do galego, etc, etc, etc. Tá? Deixando aí essa ressalva que eu sou galeguista e acho que ela deve, sim, de fato, participar da lusofonia de forma mais ativa. Mas, bem, voltando às sinergias, Galícia ela tem, como nós podemos aí ver, tanto setores de exportação quanto setores de importação, é uma grande sinergia com o Brasil. Ela importa produtos que o Brasil produz, em sua grande maioria, e exporta produtos, né, que o Brasil compra. Então, lógico está, não existe uma explicação através da qual Galícia ela esteja tão marginalizada desse processo e porque somente as grandes empresas galegas, de fato, conseguiram transpassar essa barreira, né, que é o mercado brasileiro, ainda tendo um passado comum, passado linguístico comum, cultural em comum e também atuando dentro de uma área, né, que seria a lusofonia em comum. Por quê? Quais são os setores assim, que nós poderíamos ressaltar desse relacionamento? A Galícia tem um grande potencial logístico, né? Nós vimos, ela está bem ali na rota do Atlântico, então, para o comércio exterior, ela tem 3 grandes portos, né? Recentemente construído em Corunha, que é o porto exterior, ela poderia ser um hub logístico, porque em um raio de 1 hora a 2 horas de voo, você tem, né, mais de 60 milhões de habitantes que corresponderiam à Península Ibérica, né, em total, mas também, se você ampliar para 3 horas de voo, você tem praticamente todos os principais mercados da União Europeia. Também nós temos a parte de tecnologia, energia e meio ambiente e cultura. Cultura fundamental, né? É necessário estabelecer uma relação cultural entre Galícia e Brasil. E ela, infelizmente, ela tem sido bastante recluída ao mundo acadêmico, mas é um mundo acadêmico mais seleto. A grande população do Brasil, volto a ressaltar, desconhece não somente o potencial de Galícia, mas esse seu relacionamento histórico com o Brasil e com a lusofonia. E até mesmo o fato, falo por experiência própria, de que, por exemplo, em algumas universidades aqui você pode escrever o seu projeto em português que eles aceitam, como foi no meu caso, na Universidade de Corunha. E quais são essas ações? O que tem sido feito para a construção dessa ponte?
Recentemente, Galícia teve dois passos muito importantes para a consolidação dessa ponte atlântica entre Galícia e o Brasil, que foi a consolidação da Lei Valentim Paz Andrade, tá, em 2014. Essa lei, ela foi iniciativa popular, tá bom? E também a Lei de Ação Exterior espanhola, que ela consolidava as margens de ação das suas diferentes regiões. Porém, ainda existe, né, a necessidade de estabelecer uma série de ações, principalmente termos de internacionalização, ou seja, internacionalizar as empresas de Galícia, pensando aí que somente as grandes multinacionais conseguiram fazer isso, embora 80%, 90% do tecido industrial seja pequenas e médias empresas, trabalhar em sua marca regional, fortalecê-la. Portugal tem sido de grande ajuda em fortalecer a própria marca de Galícia, né? Cooperação técnica, nós estamos num fórum de cooperação, então, sem dúvidas, cooperação não somente técnica, mas em todos os aspectos, promoção comercial, atração de investimentos e, por último, mas porém o mais importante, aproveitar essa necessidade das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o qual é feito através das municipalidades. Então, a Galícia deve se aproveitar dessas ações, dessas possibilidades, dessas sinergias que existem com o Brasil para a construção dessa ponte. Já estou terminando. E quem tem trabalhado nesse sentido? Nesse sentido, nós temos uma série aí de instituições, existem outras muitas, tá bom? Porque, lógico, é necessário gerar valor nas relações. É necessário sair, talvez, um pouco dessa esfera ideológica, dessa esfera acadêmica, que é fundamental e é importante, sem dúvidas ela é importante, não quero restar importância dos estudos de linguística, história, etc., porém, gerar valor nas relações é uma forma de você alcançar as grandes massas, mostrar a eles os potenciais, mostrar a eles tudo que existe por detrás desse relacionamento histórico. E assim eles conseguem entender como se encaixa a Galícia dentro dessa relação com o Brasil e dentro dessa relação com a lusofonia. Então, nós temos aí o OGALUS, do qual eu sou coordenador, que é o Observatório Galego da Lusofonia, que é uma iniciativa do IGAD, que é o Instituto Galego de Análise e Documentação Internacional, que é um dos organizadores deste evento, o INORTE, que é o Instituto de Desenvolvimento Regional de Ourense, o Mundo Atlântico, que é um think tank que atua em toda o que seria a vertente atlântica de Galícia, o Fundo de Cooperação Galego, que ontem tivemos uma excelente exposição em relação justamente à sua atuação para com a lusofonia, associações de empresários galegos repartidas em todo o mundo, como, por exemplo, a EGASP, que é a Associação de Empresários Galegos de São Paulo, e também a consolidação, né, ou a proposta de uma Casa da Lusofonia, na qual, cabemos lembrar que a Espanha ela entrou recentemente, no ano passado, na CPLP, né, como um país observador da Convenção de Países de Língua Portuguesa, e isso, lógico, é fundamental que Galícia aproveite isso para poder construir essa ponte. E essa ponte ela não deve ser uma ponte velha, antiga, baseada em migrações na história, mas ela deve ser uma ponte nova, uma fonte fortalecida pelos interesses, pelas ações e pelos benefícios. Então, gente, muito obrigado, graças. Eu espero que eu tenha cumprido o meu tempo, tá? Eu vou até tirar aqui. Fui bem de tempo, Cláudia? Muito bem, muito obrigada. Uma exposição muito interessante, muito clara e feita de facto dentro do tempo previsto. Muito obrigada. Nós vamos deixar o debate para o fim, para ser mais animado. Acho que todos nós tomamos boa nota de muitos aspectos interessantes que poderão ser discutidos. E então seguiríamos para a apresentação seguinte, desta vez o capitão Alexandre Violante, que nos irá falar do planeamento espacial e marítimo no Brasil. O senhor capitão Alexandre Violante é capitão de mar e guerra, é a designação, não é? Professor colaborador da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, professor colaborador e superintendente de ensino da Escola de Guerra Naval, também do Rio de Janeiro. É mestre em estudos estratégicos, é mestre em estudos marítimos, ciências navais, e é doutorando em estudos estratégicos. Publica na Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais e na revista GeoSul. Teremos, portanto, aqui uma perspectiva agora bastante geopolítica e geoestratégica. Dou-lhe a palavra com muito gosto. Senhor capitão, faz favor. Obrigado, né? Me sinto bem à vontade aqui com vocês, né? Porque meu avô era português, ali de Oliveira de Azeméis, né? Pinheiro da Imposta, naquela região, então me sinto bem à vontade. É um prazer estar aqui com todos vocês. Vou compartilhar aqui uma breve apresentação. Todos estão vendo? Ainda não.
partir da tecla verde ao fundo, compartilhar a tela? Ah, sim, agora acho que vamos. Sim. Está aparecendo a apresentação? Apareceu agora. Se colocar em ecrã total é capaz de ser mais fácil, não é? Porque estamos a ver a sequência dos slides ao lado. Isso. Pronto, está muito bem. Tá, obrigada. Vou começar aqui. Então, minha apresentação é sobre o planejamento espacial marinho, né? Numa data tão importante como hoje, que é o Dia Mundial dos Oceanos. Então, vou falar sobre esse planejamento espacial marinho, que é um processo político muito importante, né? De integração das políticas marítimas, de todos esses processos, de todas as atividades marítimas que ocorrem nas águas de todo o mundo, né? Então, o objetivo da minha apresentação é responder 4 perguntas. Primeiro, o que é o PEN? Por que ele é necessário? Quais são os seus benefícios? E se não fizermos o PEN, né, quais seriam essas consequências? Então, eu vou tentar passar aqui um vídeo explicando o planejamento espacial marinho no Brasil. Energia, alimento, comércio, esporte, conservação. Tudo isso tem no nosso mar. O litoral brasileiro possui cerca de 8.000 quilômetros, mas o nosso mar vai muito mais além. Você sabia que o mar do Brasil se estende até 1.370 quilômetros no Nordeste e 1.518 quilômetros no Leste? Muito grande, não é mesmo? Toda essa imensidão e riquezas precisa estar em perfeita sinergia. E como é possível harmonizar tantas atividades diferentes na região costeira e na região oceânica? Esse é o desafio do Planejamento Espacial Marinho, o PEM, que é um processo que orienta o uso do mar, onde, quando e como as atividades humanas têm lugar. Em 2017, o Brasil assumiu na Conferência da ONU para os Oceanos o compromisso de implantar o PEM no país até o ano de 2030. Pois é através dele que é possível estabelecer um modelo de governança, identificar e reduzir conflitos no uso do mar, gerar empregos e renda para a população ao mesmo tempo que conserva o meio ambiente, alavancar a economia azul, porque garante segurança jurídica aos investidores e ao Estado costeiro. Mas para termos o PEM, é preciso a colaboração de todos. O governo e as instituições que possuem dados marinhos precisam carregá-los na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. A INDE, que é o banco de dados que será usado para o Plano de Gestão Espacial Marinho, que distribuirá as atividades no mar de acordo com as prioridades e potencialidades. O mar do Brasil é de todos e para todos os brasileiros. Tem Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale. Bom, encerrei o vídeo aqui. Deixa eu retornar. Aqui a apresentação. Pronto. Bom, feita essa pequena apresentação, né, do que é o PEN da Amazônia Azul, como chamamos aqui no Brasil, nós já podemos responder à primeira pergunta, o que é o PEN, né? O planejamento espacial marinho é uma forma de organizar esses nossos espaços marinhos, né? Envolvendo a costa, né? Envolvendo também os espaços oceânicos, principalmente a interação entre os usos humanos, entre essas atividades, por exemplo, como pesca, aquicultura, navegação, energia renovável, mineração, a defesa militar, e também entre esses usos, entre essas atividades, o ecossistema marinho. Então, essa forma prática de organização, ela também se baseia numa metodologia cooperativa, né? No compartilhamento de valores correlatos entre todos esses atores, né?
Então, as ciências humanas elas se mostram muito importantes nesse contexto, associando-se às ciências da vida. Então, tanto as ciências da vida quanto as ciências humanas vão ser muito importantes para a elaboração do planejamento espacial marinho no Brasil. Aqui eu cito dois autores e especialistas no planejamento espacial marinho, a professora Etienne Marrone, aqui do Brasil, e o professor Viveiro, da Universidade de Sevilha, que compreendem o planejamento espacial marinho também como um instrumento de controle territorial e de compreensão para essa planificação estratégica em diversos aspectos, econômicos, geológicos, biológicos, jurídicos, sociais e geopolíticos e políticos estratégicos. Então, dentro dessa visão mais geopolítica, a gente percebe essa inter-relação do planejamento espacial marinho com uma área muito pouco estudada no próprio planejamento espacial marinho, que é a segurança e defesa, que está intimamente ligada à ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente pode dizer que a principal força motriz, o que move o planejamento espacial marinho, é o conhecimento e a soberania sobre o espaço. Então, aqui eu já começo a puxar um pouco a importância do PEN para as questões geográficas, para as questões geopolíticas. Nessa figura aqui, nós estamos vendo, então, praticamente todas as atividades a que se refere o PEN, como pesca, como energia, óleo e gás, como energia mais limpa, como as eólicas offshore, como os cabos submarinos, como turismo, né, como pesquisas científicas, a algacultura, que tem crescido muito, a aquicultura, ou seja, o que move o PEN é a integração de todas essas atividades, respeitando o meio ambiente, visando um desenvolvimento sustentável e racional nessa nossa última fronteira, né, a fronteira marítima. Então, a gente pode resumir que o PEN é um processo político, é uma metodologia, uma forma de fazer cooperativa, e, por fim, é um plano, um documento organizador de todas as políticas públicas, de todos os programas e projetos e atividades derivadas dessas políticas públicas ligadas ao mar. Então, o planejamento espacial marinho ele é contínuo e se torna um ciclo virtuoso, né? Abrangendo todas as atividades no mar. Então, ele requer o envolvimento de múltiplos atores e partes interessados em vários níveis governamentais e sociais. A sociedade deve participar junto aos seus representantes, né, nos diversos ministérios que aqui no Brasil, conjuntamente, né, buscam elaborar o PEN. Essa figura lúdica, né, mostra o planejamento espacial marinho da União Europeia, onde a gente vê diversos atores, né, participando conjuntamente, né, desse imenso mar dos países, né? Aqui a gente vê mais à direita a ciência, mais acima a gente vê a questão da pesquisa, mais ao centro a gente vê transporte marítimo, mais à esquerda a gente vê a pesca artesanal, vê a pesca industrial, um pouquinho mais abaixo os cabos submarinos, ou seja, o PEN ele busca interligar todas essas atividades visando ao desenvolvimento sustentável e racional, concomitantemente à conservação e proteção desse ecossistema marinho. Essa já é uma figura um pouco mais abrasileirada, digamos assim, né? Em que nós podemos ver aí também a questão do transporte marítimo, da pesca, da área de turismo, né? O PEN é transfronteiriço também. Nós temos aqui no Brasil fronteiras transfronteiriças, né, com a França, né, e com o Uruguai. Então, há essa questão de negociação com esses países, das fronteiras desse espaço, dessas atividades, sempre respeitando o ecossistema marinho. Essas são as principais áreas do planejamento espacial marinho, que eu já falei com as senhoras e com os senhores. Então, chegamos agora à segunda pergunta: por que o PEN é necessário? O PEN, então, ele é necessário para conservar, proteger, usar, né, conscientemente e defender o ecossistema marinho de forma racional e sustentável. E o PEN ele vem crescendo de importância, né, no estudo de políticas públicas e na agenda nacional brasileira nas últimas décadas, principalmente pela exploração mais intensiva dos recursos marinhos
e do compromisso estabelecido pelo Brasil na Conferência dos Oceanos de 2017, em que, de acordo com o ODS 14, né, que se refere ao mar, nós temos um compromisso assinado de entregarmos um planejamento espacial marinho até 2030. Então, a gente pode ver aqui muitas atividades em terra, né, onshore, que estão se transferindo, né, para offshore, né, essas atividades relativas à energia, relativas ao transporte marítimo, à pesca, atividades de agropecuária, todas elas necessitam do mar para o transporte de suas riquezas, né? Então, transporte marítimo, pesca, energia, turismo, no Brasil, estão sendo cada vez mais desenvolvidas, né? Contribuindo, assim, para o chamado PIB do mar, né? Todas as riquezas que o Brasil produz no mar. Há até um estudo, né, recente da professora Andréa Carvalho, aqui no Brasil, que estimou, com uma metodologia própria, em torno de 19% do PIB brasileiro ele se dá em atividades relacionadas ao mar. Esse estudo está em reavaliação, mas nós podemos ter essa ordem de grandeza, né, da influência do mar no PIB brasileiro. Então, a gente vê essa mudança, né, essa transferência, né, de muitas atividades realizadas em terra para a potencialidade, né, do mar. Né? Então, essas atividades estão sendo realizadas cada vez no mar, né? O mar está sendo cada vez mais explorado, né? Já visto as suas grandes riquezas, né? Os seus recursos vivos e não vivos, que devem ser explorados, volto a repetir, racionalmente. Ainda na pergunta por que o PEN é necessário, a gente vai abordar agora o valor do mar. O relatório da OCDE de 2016 mostra que, se somarmos todos os oceanos do mundo, esse PIB chegaria à 7ª maior economia do mundo. Hoje o Brasil é a 11ª economia mundial, então todos os oceanos do planeta estariam à frente do Brasil, digamos assim, como a 7ª economia do mundo. Em 2010, essa economia movimentou 1,5 trilhão de dólares. Em 2030, a perspectiva é que movimente 3 trilhões de dólares. E as principais áreas potenciais de crescimento é a aquicultura, a pesca, o processamento de pescado, atividades marítimas portuárias e, principalmente, a energia limpa, as eólicas offshore. Vou citar aqui o PEN da União Europeia, dos países da União Europeia, que tem uma importante dimensão internacional transfronteiriça, um pouco diferente da situação do Brasil, né? Nós temos fronteira marítima oceânica com o Estado departamental francês, a Guiana Francesa, e com o Uruguai. Então, a gente percebe um desenvolvimento maior do PEN na União Europeia, em Portugal também, o PEN está bem desenvolvido, né? Dentro de uma mentalidade marítima maior existente aí na União Europeia, e também em virtude de uma iniciativa mais ampla, denominada Política Marítima Integrada, né? Que incorporou também a questão da segurança. Haja vista a questão transfronteiriça europeia, que é muito mais presente do que no Brasil, né? Então, a posição relativa do Brasil nesse cenário ele se diferencia muito dessa questão transfronteiriça com os países da União Europeia e da Ásia, por exemplo, né? Inclusive, na Ásia, hoje, há muitas disputas geopolíticas ali, envolvendo a China, envolvendo o Japão, envolvendo também a Índia. Há também a questão do Ártico, né, com o degelo, né, das calotas polares, em que Rússia, Estados Unidos e outros estados ali próximos acabam disputando zonas econômicas exclusivas que acabaram aparecendo, né, com esse degelo. Então, por isso que o planejamento espacial marinho se torna necessário, principalmente para a redução de conflitos nessas áreas, né? Então, a gente já pode esperar, né, num futuro próximo, né, num cenário futuro, uma pressão maior pelo aumento da população e pela escassez desses recursos. Por isso que é importante nós regularmos, nós reorganizarmos o mar, né, a soberania marítima de cada estado, para tentar reduzirmos esses conflitos, né, esses futuros conflitos. Então, parte-se da premissa que o mar, seu espaço e recursos, em médio e longo prazo, dentro de uma perspectiva geopolítica, eles podem estar suscetíveis à securitização, ou seja,
a politização do que antes não era tão politizado. Então, nós temos que ter uma preocupação maior, né, com relação a essa relativização da soberania, alguns institutos, né, que foram criados, né, como a questão da segurança humana, que é um instituto muito importante, mas que pode ser utilizado para justificar intervenções de outros estados, né, em áreas importantes ao desenvolvimento dos países, principalmente dos países emergentes. Eu cito aqui o Brasil, né? Então, essa questão da importância da priorização da segurança internacional ante a segurança nacional é uma coisa que deve nos preocupar também geopoliticamente na elaboração do PEM, por isso que a questão da defesa militar naval no planejamento espacial marinho ela é importante, deve ser abordada como a grande garantidora de todas as atividades ligadas ao mar, né? Por isso que eu defendo aqui a importância que os estados tenham uma marinha crível, uma marinha forte, que possa garantir a segurança e a defesa dessas áreas riquíssimas, né, e importantes para o desenvolvimento das nações. Então, ainda mais, né, com o advento da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, em que a maioria dos países angariou grandes espaços territoriais marítimos. O Brasil ele tem 5,7 milhões de quilômetros quadrados de espaços marinhos sob sua soberania, ou soberania total, ou soberania econômica. Portugal praticamente se tornou um dos maiores países da Europa, haja vista a sua grande área marítima também. Então, isso retrata a importância da geografia, da geopolítica, a importância desses espaços marinhos para o desenvolvimento dessas nações, né? O Estado brasileiro, né, nesse sentido, ele é um dos poucos do mundo a contar com uma expressiva política governamental de proteção ao meio ambiente, né? O Brasil respeita todas as convenções internacionais no âmbito ambiental, sendo inclusive um dos primeiros países do mundo, né, após a Conferência de Estocolmo de 72, a criar uma secretaria especial para o meio ambiente, órgão esse vinculado à presidência da República. Mas ainda há muita coisa a fazer, principalmente na vigilância desses espaços marinhos. E aí a Marinha tem um papel muito importante, por isso a necessidade de sua renovação de meios, né, para possibilitar uma vigilância, uma proteção, uma conservação e a defesa propriamente dita desses recursos, desses espaços marinhos. E, ao falar do mar, nós temos que compreender essa geografia do espaço, né? Aí eu vou citar um geógrafo brasileiro muito importante na consolidação desse conceito, que foi o geógrafo Milton Santos, né? Que procurou, né, por meio da geografia política, estabelecer também um pensamento estratégico naval e social brasileiro ante as vulnerabilidades estratégicas, econômicas, políticas e sociais que são entraves ao desenvolvimento sustentável, né, do Brasil, né? Então, aí eu vou citar duas teorias aqui, uma teoria do desenvolvimento desigual, né, que, nas palavras do geógrafo Milton Santos, seria o fruto da condição geográfica, né? Ou seja, a escolha de espaços de destruição e a escolha de espaços especiais, principalmente com as potências, na relação entre as potências hegemônicas e as potências periféricas, os países periféricos, né? Então, isso tudo é motivado por uma globalização que se viu inicialmente como benéfica, mas que se torna assimétrica, principalmente pela falta de transferência de tecnologia, né? Resultando, então, em espaços diferentes, espaços especiais, aqueles que detêm mais tecnologia, principalmente nos países centrais, e os espaços de destruição ou de distribuição de matéria-prima nos países periféricos, né? Dentro dessas racionalidades, digamos assim, hegemônicas. Então, a geografia nos explica, a geografia política, o quão importante é o mar para o nosso desenvolvimento, através do desenvolvimento tecnológico, que vão acelerar acontecimentos, níveis de produção econômica e integrar politicamente todos esses espaços. O Brasil, então, mesmo possuindo grande domínio oceânico do Atlântico Sul, sendo um dos grandes atores geopolíticos dessa região,
Infelizmente, ainda faltam, digamos assim, um hard power militar naval, né? Uma marinha mais forte para garantir o uso e a proteção dessas riquezas, né? E falta uma capacidade, né, para aplicar uma estratégia de projeção pelo mar, uma projeção oceânica cooperativa entre os nossos vizinhos, né, entre os países lindeiros aqui do Atlântico Sul, o que passaria pela elaboração do PEM da Amazônia Azul, né, que poderia servir de um modelo, né, cooperativo envolvendo os estados vizinhos aqui ao Atlântico Sul. Essa figura aqui a gente vê a importância dos territórios ultramarinhos, né? Aqui nós vemos as águas jurisdicionais brasileiras, tanto do Brasil quanto da África Ocidental. E nós vemos aqui também, ao centro, né, algumas ilhas de posse do Reino Unido, que são associadas também aos Estados Unidos. Então, nós vemos aqui potências extra-regionais presentes aqui nas áreas de interesse estratégico aqui desses estados aqui pertencentes ao Atlântico Sul. Portugal tem uma participação grande aqui no Atlântico Sul também pela CPLP, é um país amigo, né, na busca da resolução de possíveis conflitos e cooperação nessa região. Então, nós não devemos nos descuidar também da nossa defesa, né, haja vista a escassez cada vez maior dos recursos naturais. Os recursos naturais estão muito presentes no mar que nos pertence, né, na nossa Amazônia Azul, né? E o que pode ameaçar, né, o desenvolvimento do planejamento espacial marinho como um todo, quando ele estiver concretizado, né? A interação entre essas atividades. As novas ameaças, como vocês podem ver nessa figura, né, como pirataria, roubo armado e outros ilícitos transnacionais, mas não podemos esquecer também das ameaças tradicionais de potências hegemônicas ou potências revisionistas, que podem, à luz de instrumentos internacionais ou por ações unilaterais, securitizar esse mar, né? Essas águas jurisdicionais brasileiras, do Brasil ou de outros estados. Então, a vertente da defesa no PEN ela também é muito importante, ela tem que ser integrada a todas as outras atividades do PEN. Então, ainda na pergunta por que o PEN é necessário, né? Ele é necessário justamente para isso, para entregar as ciências da vida às ciências humanas, buscando superar as vulnerabilidades estratégicas, a falta de consciência marítima da população brasileira. Diferentemente de Portugal, nós temos digamos assim, não temos uma maritimidade aflorada, né? Acho que acabei de criar uma nova palavra, um neologismo. Nós não temos essa consciência marítima aflorada, diferentemente de Portugal. Então, nós temos que buscar esse interesse maior da população para as atividades do mar. Quais seriam as consequências, então, já terminando a minha apresentação, de não implementação do planejamento espacial marinho, haja vista todas essas atividades importantes ao nosso desenvolvimento, né? Nessa figura, nós vemos aqui como está o andamento do PEI no mundo, né? Em cinza, seriam os estados em que o PEN não foi iniciado, ou seja, não há PEN oficialmente, né? Em amarelo mais clarinho seria em que o PEN está em desenvolvimento. Em amarelo mais escuro seriam os países em que o plano está completo, mas ainda não está aprovado. E em vermelho são os planejamentos espaciais marinhos que estão aprovados, revisados e implementados. Então, a gente vê aqui uma predominância maior dos países do norte, né, com relação ao desenvolvimento do planejamento espacial marinho, principalmente com relação à questão transfronteiriça, mas também a presença de uma consciência marítima muito maior. E se nós não fizermos o PEN, nós acabamos desperdiçando oportunidades, investimentos em energia eólica, investimentos econômicos, que vão ser importantes, né, ao desenvolvimento nacional. Isso aqui por exemplo, houve uma conferência recentemente, um workshop, do Ministério das Minas e Energia no Brasil, em que diversos players de energia eólica offshore estiveram presentes, né, e dispostos a investir no Brasil. Mas a falta de um reordenamento, né, desses espaços marinhos acaba dificultando, né, não trazendo aquela segurança jurídica necessária para esses grandes players investirem no Brasil. Então, economicamente, é muito importante a gente cumprir esse prazo de 2030 para o planejamento espacial marinho no Brasil. Se não implementarmos,
Economicamente, nós vamos ter insegurança jurídica para o investidor e para o próprio Estado, aumento dos conflitos entre os usos, né, entre as atividades, né, envolvendo a conservação e a parte econômica, uso ineficiente dos recursos, porque a gente não vai conhecer o que a gente tem no mar. Primeiro, a gente tem que conhecer para depois usar, proteger e conservar esses espaços. Como consequência social, a incapacidade de gerar empregos diretos e indiretos, pelo não uso dessas atividades. Ambientais, a incapacidade de proteger e conservar esse mar, até priorizando outras atividades econômicas. Então, essas seriam as consequências para a gente não implementar o PEN, que abalaria essa tríade de sustentabilidade, a ambiental, a social e a econômica, dentro de uma estratégia, uma grande estratégia que abarca essa tríade, né? Mais recentemente, no Brasil, né, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, ela conseguiu uma verba, né, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para elaborar o PEN por projetos pilotos. Então, a primeira área a ser abarcada em que o PEN vai ser implementado será o sul do Brasil, onde conseguimos um financiamento de 5 milhões de reais para elaborar o PEN nessa região sul. Depois avançaremos, né, com os aprendizados desse projeto piloto em outras regiões. Para fazermos o PEN no Brasil, o custo seria de 30 milhões de reais, é muito pequeno. Então, para os senhores e as senhoras verem a dificuldade da consciência marítima, né, para a priorização, por exemplo, de algo tão importante para o nosso desenvolvimento, né? Porque a gente vai começar na região sul, disponibilidade de dados, concentração maior de estudos de pesquisa ligados ao mar, a representatividade ambiental, econômica e espacial também da região sul, e a fronteira marítima com o Uruguai, que vai nos ensinar muito quando nós formos fazer o PEN da região norte, como quando fomos lidar lá com a Guiana Francesa. Esse projeto piloto ele tem 3 fases bem definidas. A primeira fase seria o mapeamento desses usos e de todas as atividades. Após esses dados inseridos, nós teríamos um geoportal de apoio à decisão para a resolução de conflitos entre essas atividades, conflitos de onde podem surgir oportunidades. E a terceira fase, depois de 24 meses, os workshops intersetoriais para, finalmente, nós batermos o martelo para a elaboração de um plano de gestão espacial marinha e, posteriormente, para a planificação espacial marinha. Aqui é a forma que são inseridos os dados na infraestrutura nacional de dados espaciais. Cada ministério vai inserir os seus dados. Aqui o Ministério das Minas e Energia já inseriu aqui as áreas importantes para a energia, tanto de óleo e gás como para outras energias mais limpas. Aqui as áreas sob jurisdição, o Ministério da Defesa já inseriu. E aqui é o Ministério da Infraestrutura, já inseriu as rotas comerciais, né, as linhas de comunicação marítima mais importantes. Todos os ministérios, inclusive o Ministério do Meio Ambiente, eles têm que inserir esses dados para essa primeira fase desse mapeamento, né, desse projeto piloto na região sul do país, né? Essa primeira fase vai conter 10 cadernos setoriais, envolvendo todas essas atividades. As atividades que estão a carminha aqui em vermelho são as atividades mais ligadas à economia, né, que podem aumentar esse nosso PIB do mar, digamos assim. Então, a CIRM, né, a Comissão Interministerial para Recursos do Mar, ela é a grande coordenadora do PEN no Brasil, né, e ela busca assessorar, né, a Presidência da República para essas atividades ligadas ao mar, né? Então, concluindo, né, o PEN ele deve ser configurado sob uma concepção ambiental, econômica e geopolítica, né, visando uma reorganização estratégica dos interesses políticos nacionais, né, atentando para a interferência de atores internacionais, né, principalmente privados, decorrente das inúmeras fontes energéticas em vários litorais do Brasil, mas levando para o mundo ao redor do globo também. O planejamento espacial marinho ainda, em boa parte do mundo, continua ilusório. Muitos poucos exemplos do PEN existem na prática, né? Mais uma vez, eu volto a essa figura que mostra o desenvolvimento do PEN no mundo. Então, nós temos que atentar para a importância do PEN dentro da diversidade, da multidisciplinaridade, em que todas as atividades nele estão incluídas. Por isso, a importância também das ciências humanas, além das ciências da vida, para a elaboração de um bom planejamento espacial marinho,
da Amazônia Azul. Eu termino com as palavras de dois intelectuais brasileiros. Primeiro, o geógrafo Milton Santos, que ele falava que a cessão da soberania não é algo natural, inelutável, automático, pois depende da forma como o governo de cada país deseja fazer sua inserção no mundo na chamada globalização. Não há apenas um caminho, este não é obrigatoriamente o da passividade. Por conseguinte, não é necessário que a globalização impeça a construção de um projeto nacional. Sem isso, os governos ficam à mercê das exigências externas, por mais descabidas que sejam. Então, o Marx está bem inserido aqui na fala do professor Milton Santos. E, por último, a fala do Almirante Vidigal, o grande pensador estratégico aqui do Brasil, que ele fala que as forças armadas direcionadas apenas para novas ameaças não necessitariam de sofisticados sistemas de armas, não ameaçando, portanto, o primeiro mundo desenvolvido. O apartheid tecnológico justifica-se dessa forma como uma contribuição dos desenvolvidos à racionalidade do terceiro mundo. Na verdade, a aceitação dessa maneira de ver os problemas atuais na América Latina representa a conformação ao neocolonialismo, implicando na abdicação da soberania dos países latino-americanos. Aqui a gente vê a importância do PEN em todas as suas atividades, sem nos esquecermos da defesa, que é a garantidora de todos esses recursos vivos e não vivos na nossa Amazônia Azul. Então, terminando, os estados que melhor estabelecerem e coordenarem projetos estratégicos ligados ao mar alcançarão as condições ótimas para o desenvolvimento, defesa e projeção internacional. Então, eu agradeço a paciência de todos. Acho que me estendi um pouquinho no tempo, né? Acho que aproveitei um pouquinho o tempo do Wesley, né? E eu faço parte do CDPEN, que é Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho. Ele é formado liderado, né, pela Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, na parte sul do país, e também pelo Núcleo de Estudos Avançados, né, do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Caso os senhores queiram participar do nosso instituto, o convite aqui está feito, né? Vou deixar posteriormente o meu e-mail aqui. E, mais uma vez, me sinto muito à vontade com vocês. Também sou um cidadão português, então, para mim, é um prazer estar aqui debatendo com todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Capitão Alexandre Violante, por mais uma apresentação tão interessante, extensa, é certo, mas compreendemos também que tinha muita informação a passar-nos. Vamos deixar também aqui o debate para a segunda parte da nossa sessão. Eu ia só pedir-lhe para interromper o compartilhamento da tela e passaríamos à apresentação seguinte assim. Muito bem, muito obrigada. A nossa quarta no programa apresentação é da professora Judite Freitas, que eu tenho o gosto de apresentar hoje aqui, duplamente por ser minha colega, minha velha amiga. É um trabalho submetido ao tema o projeto Direitos Humanos na CPLP, mas deixem-me primeiro apresentar a professora Judite Freitas. Ela é doutorada em Ciência Política pela Universidade Nova de Lisboa e também doutorada e agregada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, professora catedrática da Universidade de Fernando Pessoa, onde é coordenadora do 3º ciclo em Estudos Políticos e Humanitários e do 1º ciclo em Ciência Política e Relações Internacionais. É também investigadora do CEPES e diretora da revista População e Sociedade, associada justamente ao CEPES. A professora Judite Júlio já está a partilhar a tela e eu vou dar-lhe a palavra. Temos ainda a tela muito pequenina. Eu quero. Estão a ver? Sim, mas está muito pequenino ainda. Eu sei que o problema é que não me desaparece aqui embaixo esta banda para eu poder passar na teclazinha de tela inteira, não? Pois é, mas não queria que desaparecesse a barra embaixo para poder efetuar isso. Tenho medo de sair daqui. Ao pé desse... Se melhor sair, parar de compartilhar e voltar a partilhar, já consegue sair a barra. Pois pode ser. É?
não sei. A barra eu tenho medo de sair, eu vou experimentar, mas se eu sair daqui, se calhar saio. Não, não quero. Clicando simplesmente em baixo. Já fiz. Há sempre alternativas. Há sempre alternativas. Sim, já está em ecrã A inteiro. tecnologia tem sempre razão, não é hipótese. Ora bem, antes de mais nada, queria cumprimentar todos os presentes e, em especial, também a moderadora deste debate, que é a minha colega e amiga da longa data, a professora Cláudia Ramos, e agradecer a vossa compreensão. E eu vou fazer um percurso mais exploratório e descritivo sobre o plano de desenvolvimento da criação e fomento de instituições de direitos humanos na CPLP, e daí a explicar a razão pela qual temos vindo desde 2018 alguns investigadores do CEPES, UFP, a desenvolver vários, no âmbito do qual se têm realizado congressos da ação humanitária e cooperação para o desenvolvimento, na sua segunda edição aqui, mas não só. E por isso, sem mais delongas, para tentar compensar algum do tempo precioso para todos, vou dar início então à minha exposição. Então não anda porquê. Ora bem. A preocupação com a questão dos direitos humanos esteve presente desde a Declaração Constitutiva da CPLP de 1996, quando os primeiros 7 países signatários desta declaração consagram no respectivo documento o respeito pelos direitos humanos e de acordo com a Convenção das Nações Unidas, nomeadamente salientando a importância de assegurar os direitos da criança, a condição social da mulher e a mobilidade dos jovens nos países da CPLP. Os estatutos da CPLP da mesma data, com revisões aqui assinaladas, também eles remetem para as questões, dimensões dos direitos humanos, como os primados da paz, da democracia, do direito, do Estado de Direito, da boa governança ou governação, dos direitos humanos e da justiça social, no artigo 5º, na linha E. Não sei o que é que isto anda. O artigo 5º, a linha E. Mas a centralidade dos direitos humanos na CPLP tem vindo a crescer, sobretudo desde 2003, e vamos dar conta disso, sobretudo pelos os documentos celebrados com organismos internacionais e antes os vários países, Estados-membros da CPLP. Entre esses organismos está, nomeadamente, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Unesco, a Organização Internacional para as Migrações e a Organização Internacional do Trabalho, bem como o conjunto dos documentos celebrados com estas organizações dá-nos uma ideia de que, de facto, o crescendo da importância no seio da CPLP, dos países membros da CPLP para as questões de direitos humanos, tem vindo a acentuar-se. Veja-se, por exemplo, a Resolução sobre os Direitos Humanos e a Abolição da Pena de Morte, que dá o mote a este início. Data de 2003 e cujos objetivos gerais são os de estimular, nomeadamente, os Estados-membros a integrarem as normas internacionais de direitos humanos nos seus ordenamentos nacionais e promover programas e políticas que tenham em vista esse mesmo desenvolvimento, reforçando a cooperação internacional nos fóruns das Nações Unidas e para além de reconhecer a importância dos direitos humanos em toda a comunidade da CPLP. Este é o primeiro, digamos, a primeira grande atividade que dá conta da crescente importância que temos vindo a assistir desde inícios deste século até à atualidade sobre os direitos humanos no seio da CPLP. Em 2006,
celebra-se um memorando de entendimento com o Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Este memorando tem como objetivo geral definir os objetivos comuns entre o Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas e os países da CPLP, e como objetivos específicos a promoção do Estado de Direito, o fortalecimento da democracia e a boa governação, o fomento dos instrumentos internacionais em matéria de direitos humanos, o reforço da capacidade dos Estados-membros para fomentar políticas de promoção e defesa dos direitos humanos e da liberdade. Na sequência e no contexto da nona Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, de 2012, realiza-se um seminário para o estabelecimento de instituições nacionais de direitos humanos, em conformidade com os princípios de Paris, nos países CPLP. Este seminário teve por intuito o reforço das instituições nacionais de direitos humanos em conformidade com estes princípios, que têm a ver, nomeadamente, com a promoção e proteção dos direitos humanos, e a criação, ao nível nacional, de instituições de proteção de direitos humanos. Portanto, isto de 2012, portanto, cerca de 10 anos atrás. Também, na sequência desta conferência, celebra-se um seminário internacional sobre a implementação das Convenções Internacionais de Direitos Humanos na cidade da Praia, que reúne participantes não apenas dos países CPLP, mas de diversas organizações internacionais que defendem os direitos humanos, países africanos, lusófonos e não lusófonos, para além do Brasil. Em 2013, o novo seminário subordinado à problemática dos direitos humanos nos Estados-membros, e no discurso inaugural, o secretário executivo da CPLP diz que, ou afirma, que a CPLP deverá usar a força dos 8 Estados geograficamente descontínuos, isto é em 2013, com um ano depois já está a Guiné Equatorial lá inserida, inseridos em contextos de integração regional próprios, espalhados por 4 continentes, e assumir o desafio de contribuir ativamente para a proteção e promoção dos direitos humanos enquanto princípios e valores estruturantes da comunidade. Portanto, aqui o assumir por parte do secretário executivo que os direitos humanos são uma pedra de toque central no desenvolvimento da cooperação dos países e Estados-membros da comunidade. No segundo dia, realiza-se o primeiro encontro das instituições nacionais de direitos humanos dos Estados-membros. Estão presentes vários representantes nacionais, como os provedores de Angola, Moçambique, Portugal e Timor-Leste, Procurador de Direitos do Cidadão do Brasil, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, os presidentes das Comissões Nacionais para os Direitos Humanos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Santo Tomé e Príncipe, e o vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos de Portugal. Teve, curiosamente, na sequência deste primeiro encontro, inúmeras reuniões até 2018, entre 2013 e 2018. O nosso comissariado, ou seja, o Comissariado Português para os Direitos Humanos. Portanto, também a influência da própria CPLP, destas reuniões, no plano internacional, no plano nacional, o que é de salientar. Pouco depois é criada a Rede de Provedores de Justiça e das Comissões Nacionais de Direitos Humanos nos países CPLP, cujos objetivos são o reforço das instituições nacionais de direitos humanos em todos os Estados-membros, sustentados em padrões internacionais. Integram esta rede todos os provedores, justiça portuguesa, angolana, moçambicana, e as comissões, quando não existem provedores de justiça, as Comissões Nacionais de Direitos Humanos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. As principais ideias conclusivas daquilo que expusemos parecem-nos ser as seguintes: o reconhecimento crescente da importância dos direitos humanos em toda a comunidade da CPLP, desde 2003 até à atualidade, e também o crescente diálogo com as instituições internacionais que atuam no âmbito dos direitos humanos, preocupações com a criação de mecanismos nacionais de proteção de direitos humanos de acordo com padrões internacionais, e isso está plasmado, nomeadamente, nas instituições nacionais de direitos humanos e nos seus estatutos,
e crescente diálogo em matéria de direitos humanos dos Estados-membros da CPLP, envolvendo membros ou representantes do governo, parlamentares, sociedade civil e as instituições de direitos humanos, entretanto criadas, como vimos, e existentes nos vários Estados-membros. Depois temos aqui uma questão, posteriormente a este percurso, digamos, parece ser uma espécie de calcanhar daqueles da própria CPLP e que revela as tibiezas, do meu ponto de vista, da própria organização, uma vez que a Guiné Equatorial foi aceite na sequência, como vimos, daqueles protocolos, reuniões, memorandos e documentos, todos eles rubricados pelos países até então, os 8 países que integravam a CPLP, e que, a partir de 2014, contam com a presença efetiva e como membro do Plano de Direito, atribuindo-lhe o Estatuto de Membro do Plano de Direito à Guiné Equatorial. Sabemos que a pressão de alguns dos países da CPLP terá sido importante nesta integração, mas o que é estranho, do meu ponto de vista, é que ainda hoje, até muito recentemente, se ainda procure, e não obstante ter sido aceito como membro do Plano de Direito, se fale, do ponto de vista oficial, por parte de alguns países, como nomeadamente Portugal, e chefes de Estado portugueses, dos progressos feitos pela Guiné Equatorial na implementação do programa de adesão à CPLP. A Guiné Equatorial está plenamente integrada desde 2014. Em 2018 ainda se afirma que, digamos, ainda se fala na implementação do programa de adesão à CPLP. Curiosamente, em 2021, celebrou-se um acordo entre a CPLP e a União Europeia no sentido de promover precisamente uma espécie de aceleração desse programa de adesão da Guiné Equatorial à CPLP. O que nós sabemos, e a esse respeito posso adiantar, que do ponto de vista internacional, e de acordo com o relatório anual da Amnistia Internacional, a Guiné Equatorial teve condenações à morte até 2018. Só suspendeu 4 anos depois de ter integrado plenamente a CPLP. E foram, nesse último ano, até 2018, no ano de 2017, curiosamente, o ano anterior, foram condenados à morte ainda 9 pessoas. Do ponto de vista desta organização, da Amnistia Internacional, ela classifica este país como um Estado retencionista, ou seja, do plano legal e do plano da Constituição, a Guiné Equatorial ainda mantém a pena de morte na sua legislação. Facto que, digamos, nos leva a pensar que, de facto, há necessidade de promover um verdadeiro programa de implementação da Guiné Equatorial na CPLP e na adesão à CPLP. Muito embora ela tenha o estatuto de membro de pleno direito, que quer dizer que terá um direito semelhante aos outros e os deveres exatamente idênticos. Passada esta questão, que podemos discutir um bocadinho, que é sempre acalorado discutir esta questão da Guiné Equatorial, foi muito ventilada em 2014 e recebeu muita oposição de alguns dos países, e não só, mas parecem ter sido os argumentos de natureza económica e geográfica, associados, digamos, aos geopolíticos, de força maior, para acatarem a sua integração, independentemente dela, digamos, rubricar, respeitar os direitos humanos mais elementares e a dignidade da pessoa humana. Ora bem, quanto ao projeto do Estado de Direito, Direitos Humanos e Democracia da CPLP, que temos vindo a desenvolver no âmbito do CEPES-UFP desde 2018, eu e outros colegas, nomeadamente a professora Cláudia Ramos, o professor João Casqueira, que estão aqui presentes, queria salientar que este programa penso que será para dar continuidade e até já iremos ver, se calhar infletir para alguns caminhos
que têm interesse em vir a ser explorados nos próximos tempos. Produziu, digamos, tem uma revista, um dossiê temático da revista População e Sociedade dedicada inteiramente a esta questão. Todos os investigadores associados ao projeto publicaram, e para não vos maçar, não vou dar a indicação de quais são os artigos, que é fácil pelo nome fazer a sua repescagem, hoje com os motores de busca que temos a nosso dispor, mais de uma dezena de artigos em revistas da especialidade sobre direito à educação, são aspectos diferentes, direitos das crianças, democracia nos Estados-membros da CPLP, entre muitos outros. Promovemos a organização conjunta do primeiro e segundo Congressos da Ação Humanitária, o que está, e do primeiro Congresso em Ação Humanitária e Cooperação para o Desenvolvimento, resultou a publicação das atas intituladas Leituras em Ação Humanitária e Cooperação para o Desenvolvimento, reunindo 2 volumes. Nestas atas estão disponíveis inúmeros artigos sobre os mais diversos direitos humanos e, digamos, a desproteção desses direitos em muitos dos países da CPLP e países lusófonos, e até comunidades lusófonas que não estão integradas como Estados-membros na CPLP, e, portanto, e que está disponível online, portanto, no RECAP, nomeadamente. O que perspectivamos fazer? Ora bem, uma das linhas que penso que será a desenvolver num futuro próximo será o estudo dos direitos humanos na agenda mais recente da CPLP e, portanto, verificar quais foram as últimas medidas, quer em termos de reuniões, memorandos, ou então reformas, nomeadamente legais, dos vários países CPLP, no sentido de dar sequência, digamos assim, e plasmarem precisamente a defesa desses mesmos direitos. E também considerar uma outra dimensão, que será a CPLP no quadro da Agenda 2030. E aqui, talvez, ver na perspectiva do reforço da intervenção da CPLP no seu pilar de cooperação, designadamente os direitos humanos de acesso à educação, a igualdade de género, entre outros, como assuntos sociais de trabalho infantil, pobreza, e respectivos indicadores, e assuntos políticos e de justiça social, tão caros de alguns dos membros do projeto, como o Estado de Direito, a democracia e a igualdade de acesso à justiça, que são matérias que estão na Agenda 2030, como sabem, e não poderemos tratar todas elas, que são 17 pontos e tópicos principais, e agora estarei disponível para entrar em conversação de imediato com os meus colegas, e tenho algumas questões a colocar, mas deixo naturalmente à moderação para, digamos, dar início à discussão. Temos aqui 3 intervenções de natureza muito distinta, e, portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada. Temos então completas as apresentações deste painel. Eu iria agora pedir à professora Ana Campino o favor de suspender a gravação, uma vez É só que pedir à professora Judite para parar de partilhar o PowerPoint e vou então, a partir deste momento, suspender a gravação. Obrigada. Pronto, e ficamos então agora em condições de fazer o nosso debate.